Bem, queria aqui agradecer primeiro a Deus, né? Tá participando de mais um podcast. Hoje é um podcast muito especial, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela. O pai dela também foi um grande amigo meu de Câmara, foi um vereador muito atuante. E hoje esse podcast vai ser um podcast diferenciado. Eu quero trazer para você aqui a participação da vereadora Aline Cici Maldonado. É uma vereadora muito atuante. Eu queria, Aline, que você se apresentasse, que falasse, que fica bem à vontade. O nome do podcast é Pode para Tudo e Pode Tudo. Pode para Tudo, Pode Tudo. Pode falar o que você achar melhor. E eu, assim, eu queria que você se apresentasse, né? E que esse bate-papo aqui, cara, fosse um bate-papo muito, muito confortável. Até porque eu sei que vai ter algumas emoções aqui. Quando você fala do teu pai, eu sei que você vai se emocionar, mas sei que você é uma grande guerreira também e você vai sair com maestria e elegância. Mas, Aline, seja bem-vinda, minha amiga. Maciel, para mim é um prazer poder estar aqui hoje, né? É uma honra poder ter esse bate-papo com um amigo, que é uma pessoa que desde sempre me acolheu, desde que a gente se encontrou nas primeiras oportunidades, né, na política a gente se esbarra sempre, né? E eu estou muito feliz, meu nome, como foi dito, é Aline Cici Maldonado, né? Agora já identificada assim. Eu tenho 38 anos, sou empreendedora também, né? Hoje presidente da Comissão das Mulheres na Câmara e representando aí não só as mulheres, mas obviamente a gente tem um grande público de mulheres, né? Na cidade de São Gonçalo. Então eu estou aqui, para mim é esse prazer poder compartilhar e se a minha história puder contribuir para que outras pessoas se inspirem e também continuem a lutar, a buscar, né, melhores condições para a cidade, já valeu a pena estar aqui. Amiga, vereadora Aline Cici Maldonado. Como era a Aline antes da política e hoje, Aline vereadora? O que você pode dizer, Aline antes e Aline hoje como vereadora? Então, a Aline, eu sempre fui uma pessoa determinada, como meu pai, né? Inclusive, na nossa família, a gente sempre diz que eu sou a filha mais parecida, né? Nós somos 3 meninas, tem a minha mãe, nós 3, né? Uhum. E eu, como falei, era empreendedora. Estive também durante 1 ano e meio, aproximadamente, como subsecretária da assistência social, né? Na época, fui convidada pelo prefeito para estar ali como subsecretária de gestão. E eu sempre gostei dessa parte de gerir mesmo, né? Gerenciar pessoas. E estava nos bastidores do meu pai. Eu não era a pessoa pública, até cômico, porque eu tinha 200 amigos no Instagram e era um Instagram fechado, totalmente reservado. Mas eu era essa parte, né, de por trás do meu pai, eu que estava ali para organizar, para ajeitar, para poder resolver, né, administrar toda a questão do mandato dele, desde a época da última eleição dele, né, no caso que a que ele ganhou. Uhum. Então eu estava nesse bastidor. Então eu sempre fui essa pessoa, né? Sempre tive meu pai sempre me ensinou a se posicionar como uma liderança, né? A igreja me ajudou muito também, né? Uhum. Mas viver com meu pai, eu sempre tive muito essa perspectiva de se posicionar, de ser firme, gostava de muito dialogar sobre política. Então essa era a linha, mas eu tinha uma vida tranquila e um pouco independente da política. Na verdade, eu não tinha essa dependência de política, mas eu vivia ali pelos bastidores na política, ajudando o meu pai. Era meio que uma coisa mais familiar, não Uhum. tinha muito uma questão assim de eu vou me envolver com a política, sabe? Era uma coisa natural. E você no seu você, né, você também é empreendedora, não é isso? Isso, eu E tenho isso uma aí, isso corretora de aí, isso seguros. aí te ajudou também, você sendo uma mulher empreendedora? Com Você trouxe certeza, isso para dentro da, da da política. política? Porque empreender é muito difícil, né? E a gente fala como mulher também. Inclusive, eu tive essa semana
passada agora na Feira da Mulher Empreendedora e foi magnífico encontrar outras empreendedoras, o quanto é difícil, desafiador. E aí eu sempre tive muito isso. A gente abriu uma empresa em 2015, né? Então, desde 2015 tem 10 anos a minha empresa. E naquela ocasião, depois veio a pandemia. E mesmo assim a gente continuou, né, lutando, enfim. Só que a empresa, ela me ensinou a me colocar, a me posicionar, a lutar, não desistir, né? Logo depois da pandemia, a minha equipe hoje trabalha home office, mas e na política não foi. E eu sou muito organizada, eu tento, né? Mas eu sou um pouco assim, eu gosto das coisas planejadas, organizadas. E isso faltava um pouco na política do meu pai. E eu completei, eu acho que eu fui o. Porque meu pai tentava há mais de 30 anos, né, Marcel? Ser vereador, estar ali, era uma coisa que ele sonhava. Certo. Então, quando ele veio candidato nessa eleição que ele ganhou, eu que administrei a campanha dele. Eu Certo. falei assim, pai, eu vou te ajudar. Certo. E aí eu fiquei com toda a parte administrativa, que é o que eu acho que, como empreendedora, eu trouxe para a política. Essa questão de organização, de planejamento, de criar estratégias, né, de poder mesmo fazer o trabalho organizado, que é o que eu acho que faltava ali do meu pai. Então, assim, o empreendedorismo me trouxe muito essa questão, de que eu acho que eu trabalho até hoje, tento trazer até hoje para o meu mandato. Entendi. Mas por exemplo, voltado a uma mulher como você é, empreendedora, o projeto Tô na Área, acho que é isso o nome, né? Tô na Área. É um projeto. Me fala um pouco desse projeto Tô na Área. Se você trouxe isso do seu lado profissional também, você criou esse projeto voltado para quê? Então, o Tô na Área, ele nasceu com a ideia da gente estar conectada à população, né? Na minha campanha, eu eu sempre fiz diversas reuniões, né? Como a gente sabe que acontece. E aí, nas reuniões, eu sempre chegava lá e falava, olha, vocês já viram um político sem promessa? Sou eu. E aí, nisso que eu falava isso, todo mundo ria. Mas eu falava, eu vim com uma única promessa, é ser acessível, ser palpável, sabe? As pessoas poderem ter esse contato. E essa é a minha maior bandeira até hoje. Eu acho que o político, principalmente o vereador, ele precisa estar numa posição de ouvir. Se você representa alguém, você precisa ouvir esse alguém. Você precisa escutar, que eu acho que é o mínimo que a gente tem como obrigação de fazer como representante do povo. Então, o Tô na Área nasceu com a finalidade de levar o gabinete para a rua, né, estabelecer um determinado local, porque a gente atende na Câmara desde o início do ano. Porém, nem todo mundo tem condição de estar indo até a Câmara, nem todo mundo tem essa informação de que a gente atende lá. Então, de alguma maneira, o Tô na Área nasceu para que a gente fosse até a população. Dá trabalho, não é fácil, né? Porque você tem que se colocar à disposição, existem gastos, mas eu tenho certeza que é para isso que eu me posicionei, para representar o povo, então eu estou dando esse retorno. Eu acho que o Tô na Área é um programa assim que vai ter tudo para crescer, porque à medida que a gente for entrando nas ruas, e não é nos bairros, é nas ruas. Nas ruas, né? Porque a minha ideia não é superlotar, eu quero ouvir. Eu vou atender 10, 15, 20 pessoas, mas a gente vai atender de fato, vai ouvir de verdade. De qualidade, né? Dando qualidade no atendimento. Não adianta chegar aqui, botar um programa Tô na Área e botar 100 pessoas, mas eu não vou conseguir ouvir essas 100 pessoas. Então, a ideia do programa é a gente avançar nesse sentido, se aproximar da população, ouvir e tentar, na medida do possível, levar as demandas para o executivo, né? Para o secretariado, para que a gente possa, de alguma maneira, dar uma resposta também para a população. Amiga, agora, te fazer uma pergunta, tá? Eu sei que você não passa pano, né? Até porque corre nas tuas veias aí o sangue do meu amigo Cici, e era um cara muito fervoroso, né? Agora, já te subestimaram pelo fato de ser mulher? Você já se sentiu assim, achando, ou o momento que o espaço, entre aspas, não te pertencesse,
Já subestimaram você pelo fato de ser mulher na questão da política? Na política? Então, a política em si, ela já é difícil para a mulher, Sim. né? A gente sabe que na Câmara hoje tem são 25 homens e 2 mulheres, né? E quando, graças a Deus, eu tenho uma boa relação com todos os colegas, né? Sendo a base ou oposição, a gente tem uma boa relação. E lá, graças a Deus, a gente não tem nenhum tipo de impacto nesse sentido, Sim. né? Se tem, não é perceptível, mas assim, na política, no geral, a gente sente uma certa diferença, né? No olhar das pessoas, de às vezes achar assim, esse espaço é para mulher? E né? Como diz minha amiga Ana Cristina, subsecretária da Mulher, o espaço da mulher é onde ela quiser. Então, estar lá, representar a população gonçalense, em especial o público feminino, é muito importante e necessário. Eu vou dizer que em alguns momentos, sim, né? Recentemente houve um embate aí e eu fiquei me sentindo um pouco assim no sentido de que, será que se fosse um homem teria se posicionado desta forma, um vereador homem, né? E na política, que vieram falar algumas críticas, enfim, mas na mesma forma eu respondi com elegância, mas mais do que me subestimar como mulher, que isso aí como mulher a gente já está acostumado e a gente encara de verdade, é menosprezar a forma como a gente chegou lá. É de tentar diminuir como, eu não sei aí se como mulher ou porque, de alguma maneira, nos vê como algo novo, como uma pessoa nova na política, mas tentar diminuir o fato da nossa vitória, de estarmos lá representando. E isso me incomoda, e isso eu não vou permitir, porque isso ofende não só a minha pessoa, mas diversas pessoas que acreditaram e trabalharam muito para que isso acontecesse. E mais ainda, os 5.189 pessoas que saíram de suas casas para depositar um voto de confiança em mim. E não foi, desculpa a expressão, por simplesmente caridade ou pena. Até porque eu não fiquei por trás de câmera nenhuma chorando ou fazendo apelos emocionais. Pelo contrário, eu trabalhei. Meu pai, ele morreu no mês de novembro, inclusive acabou de fazer 2 anos da morte dele. E aí, eu lembro que em dezembro, nós já abrimos o Instituto Cici Maldonado, que é um instituto... Por que nasceu o instituto? Era uma sala que ele ia atender, estava pronta. Inclusive, ele não teve a oportunidade de ver pronta. Ele alugou comigo. E quando eu olhei para tudo que aconteceu, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Na verdade, o que eu vou fazer com tudo, né? Era o que eu pensava. Mas especialmente aquele lugar. E eu falei, eu vou transformar esse lugar num lugar que possa abençoar vidas. Então, assim, eu tô trabalhando desde que, independente de política, desde praticamente quando meu pai morreu, para transformar a história dele em algo que possa produzir frutos e abençoar pessoas. Então, assim, eu não aceito que me menospreze como mulher e não aceito que menospreze a forma como a gente chegou e tudo que porque a gente tem trabalho. Não teve já antes e eu continuo mostrando quem é a Aline, para que a gente veio, eu sei para onde eu estou indo, o que eu quero com tudo isso, que é usar a memória, era usar a memória do meu pai e agora sim, poder, através do trabalho dele, produzir frutos para a população de São Gonçalo. Honrar seu pai, né? Honrar a memória dele. E mais do que só honrar, eu acho que é isso, ver produzir frutos, quando eu digo produzir frutos, é acontecer coisas que favoreçam a população através da história dele. Porque foi isso que ele fazia o tempo todo. Ele ajudava pessoas, né? Seu pai, assim... Seu pai era uma pessoa... Eu sou um cara muito autêntico, tá, Aline? Eu sou um cara que... dificilmente alguém vai falar que o Maciel não é um cara verdadeiro. Então, assim, eu sei que teu pai brigava muito ali e você continua com esse legado do teu pai. Eu acho muito, muito bacana. Seu pai brigava muito porque ela era ali do Gradinho. E eu via teu pai, e teu pai brigava mesmo, tá? Brigava no legislativo, no executivo, porque ele brigava sempre em prol para ajudar a população. Mas eu vou focar naquela área do Gradinho, que eu via muito teu pai brigando ali, pelo aquele rio marimbondo. Seu pai foi
ali, alguns políticos podem até ficar chateados comigo, mas também não me importam se vai ficar chateado comigo. Seu pai é um cara muito atuante no Gradinho ali, em toda a região. Mas eu vi ele, poxa, aquele projeto do Move, pô, teu pai ele foi um cara que abraçou aquela causa, né? E digo mais, o Parque RJ também eu vi, entendeu? Eu não estou falando que os outros políticos não fizeram, mas eu vi seu pai realmente fazendo um trabalho de excelência ali dentro. E eu vejo hoje a Aline, a vereadora Aline Cici Maldonado, fazendo a mesma coisa. E digo mais, não vou falar porque teu pai ele faleceu, não falaria também se ele estivesse do meu lado. Eu tenho certeza que teu pai deve estar com muito orgulho de você, porque eu vejo, eu não sou tão próximo de você assim para dizer para você, seria até audácia da minha parte, mas eu tenho certeza que teu pai hoje está em uma posição de muito feliz. Eu sei, Aline, porque a gente quando perde uma pessoa que ama, a gente tem que provar para muita gente, como eu já perdi a minha mãe, perdi o meu irmão agora, a gente tem que sempre que provar que a gente é capaz. Assim como você foi subestimado, eu também já fui muito. Só que a nossa verdade que a gente prega não tem como, então isso incomoda muita gente. Você, uma vereadora que teve mais de 5.000 votos, o legado do seu pai é um legado espetacular. Teu pai sempre lutou por várias pautas e a pauta do MUV foi uma, o Parque RJ foi outra. Aquele Rio Marimbondo, eu cansei de ver teu pai com um barco, ele pegava o barco e tal. Eu vi você fazendo a mesma coisa, porque você já acompanha seu pai há muito tempo. Então você seguiu com esse legado. E o melhor juiz, nesse caso, foi o povo que te concedeu. Você foi, eu posso estar errado, mas daquela região ali, você foi das mulheres, ou foi do candidato mais votado, foi você ali. Então, assim, eu tenho certeza que teu pai deve estar muito feliz mesmo, de ter visto essa vitória, que ele também que faz parte, foi a continuidade desse trabalho. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o MUV, sobre o Rio Marimbondo, é isso mesmo, Rio Marimbondo? Rio Marimbondo, é. E sobre o Parque RJ, que você deu essa continuidade junto, logicamente, com o prefeito, o capitão Nelson, né, com o deputado Douglas Ruas e Altineu Corte, que essa parceria foi muito importante. Então, o prefeito, o deputado e o Altineu, eles sempre dizem que meu pai era um cara que sempre pedia pelo povo. Recentemente eu tive até com o prefeito e ele falou exatamente a mesma coisa para mim. Você é a menina que pede pelo povo. E essa era realmente a minha ideia, né? Você citou alguns pontos aí, que é a obra do MUV. Inclusive, no dia do fato da morte do meu pai, ele estava na obra do MUV até a parte da tarde. Ele vivia aquilo ali, ele respirava. O MUV da forma que está hoje era um sonho para o meu pai. Às vezes a gente não valoriza muito as coisas, né? Porque ele viveu ali muitos anos. E aquilo ali, se ele olhasse hoje, eu tenho certeza que ele estaria maravilhado. Porque ele era uma pessoa que ele ficava maravilhada com pequenas coisas. E a obra do MUV é uma grande obra. É algo extraordinário que veio do governo do estado através dos deputados, através da parceria com o nosso prefeito Capitão Nelson. Então, era algo que ele... E eu prezo por isso, manter aquela essência dele, de estar ali fiscalizando, até porque eu sou membro da comissão de obras, e isso é meu papel também, né? Cobrar, solicitar, fiscalizar. A limpeza do Rio Marimbondo iniciou-se com o meu pai pedindo ali insistentemente, né, para que acontecesse. E hoje a gente vê que é uma limpeza contínua, que virou algo tradicional, que acontece semanalmente, vai mudando os trechos, mas continua, já vem desde a época dele e não foi interrompido. Mas por quê? Porque começou lá e a gente cobra para que permaneça. Né? O Parque RJ foi um parque que ele anunciou, ele foi lá, gravou, a gente tem o vídeo dele anunciando algo que a gente vai inaugurar, né, nos próximos dias aí, se Deus quiser,
com mais uma obra em parceria com o governo do estado, prefeito Capitão Nelson, deputado Douglas, deputado Altineu, trazendo, e ele como vereador sonhava com aquilo. E eu prezo por isso, continuar o legado dele, lutando, buscando melhorias, não só de grandes coisas, mas como pequenas coisas que impactam na vida do morador, como às vezes um tapa-buraco, alguma coisa que a gente possa fazer que amenize a situação, mas às vezes não resolve, mas ameniza. Então, minha proposta é sempre dar continuidade ao trabalho dele, buscando cada dia mais lutar. Eu não tenho medo de trabalho. Meu pai sempre me ensinou a pedir duas coisas a Deus, que é o que eu sempre peço: sabedoria e ousadia. São duas coisas que eu busco sempre ter. Porque e aí serve para todos nós, né? Nós precisamos pedir sempre a Deus sabedoria para fazermos as coisas como tem que ser feito e não como nós queremos que elas aconteçam, mas como Deus quer, porque Ele sabe de todas as coisas. E a unção de ousadia, que é coragem, que é vontade de fazer, mas se posicionando. Então isso, eu acho que são coisas da essência dele que ficaram comigo e que eu vou estar sempre buscando e brigando em prol da população. Meu pai, como você falou, tinha no sangue. Eu sou um pouco mais tranquila, mas se eu tiver que brigar, eu brigo também. Se é pro bem do povo, a gente vai brigar. Pô, que bacana, que você me surpreendeu, porque é difícil, Aline, é muito difícil. A gente vem numa caminhada muito grande. Na política e na vida pessoal, a gente está sempre querendo provar que a gente tem essa capacidade de... E o julgamento é a pior coisa que tem. As pessoas subestimam a gente. As pessoas gostam muito de julgar o livro pela capa, né? Eu costumo dizer isso, né? Que às vezes você vê aquele livro lindo e maravilhoso, né? Aí quando você vai ler, não tem conteúdo nenhum. E você vê aquele livro lá todo de orelhinha, todo jogado, amassado, e você vai ler aquele livro e vê que realmente tem um conteúdo. E você veio para ficar. Eu sinto isso. Eu sinto isso porque eu sinto verdade quando você fala no teu pai. Quando você falou que teu pai estava naquela obra do Move, no período da manhã ou da tarde, e depois ele não deu continuidade. Não deu pela a barbaridade que aconteceu com ele. Eu vou falar por mim, tá? Eu sou um cara que eu não consigo achar palavras bonitas para poder literalmente passar para as pessoas, né? Corretamente bonitas palavras, mas teu pai estava inaugurando eu me lembro, junto com a política, né? Com o deputado, com o governador, com o prefeito, a obra do Tava MOVE, fazendo uma visita fazendo lá, uma visita, né? inspecionando, cobrando, justamente mostrando os pontos que eram fragilizados da obra, que tinha situação, porque ele acompanhava, então ele sabia. E aí, quando foi à noite, nesse mesmo dia, não sei, ou foi No mesmo dia. no mesmo dia, Ele ao chegar em casa, ele foi, enfim, atacado por um vagabundo, aonde veio matar seu pai com um tiro. Isso comoveu muita gente. Muita gente mesmo se comoveu. Seu pai sempre foi um cara muito trabalhador. Mas aí eu queria que você, se você tiver em condições de falar, eu queria entender, teve a audiência desse desgraçado, no meu ponto de vista, é um demônio, o cara que faz uma porra dessa, é um cara que deveria, para mim, deveria ter prisão perpétua, mas infelizmente não tem. Esse cara foi preso, não foi, Aline? Ele foi preso, ele foi condenado, e ele, se você foi realmente nessa audiência, se você sentiu, se realmente a palavra é essa, arrependimento desse canalha ou não, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, ou você não quiser também, não tem problema. eu vou falar porque eu sou corajosa, né? A mulher que meu pai ensinou assim, não, é difícil realmente falar sobre esse momento do episódio. Ele estava realmente lá na obra do Move, foi para Câmara naquele dia, fez o atendimento dele,
participou da sessão plenária e foi para casa, né? E, infelizmente, nesse momento aconteceu a fatalidade. Realmente, uma pessoa resolveu tirar a vida do meu pai. E é muito difícil falar sobre o fato em si, mas em relação à audiência, né, que aconteceu, ele foi condenado, ficou 24 anos, vai ficar 24 anos. A gente sabe que o que me deixa assim ainda indignada são as leis do nosso país, né? Porque a gente sabe que ele não vai cumprir os 24 anos, apesar de ter outros crimes também, e que acredito que talvez, né, endureçam aí algumas um pouco mais a pena para ele, mas essa específica da morte do meu pai, o júri entendeu que ele era culpado, que ele realmente foi a pessoa que, de fato, a polícia trabalhou muito, né, e conseguiu provar que ele era essa pessoa. Mas eu estive frente a frente com ele e, lamentavelmente, a gente não vê nenhuma sensação de arrependimento. Inclusive, a minha irmã foi obrigada a ouvir, porque quando ele fala, ele após assassinar meu pai, né, ele faz uma ligação, uma mensagem, na verdade, de WhatsApp, no áudio, para uma pessoa. E na fala dele, ele disse que matou uma pessoa naquela região que a gente morava, né? E que atirei e ele já caiu babando, foi o termo que ele usou. Filha da puta, né, rapaz? E ali foi muito duro para minha irmã, porque eu já sabia dessa fala, a polícia já tinha falado alguma coisa nesse sentido, mas eu tinha preservado a minha família de ouvir isso e eu não me atentei que nesse dia a gente iria escutar, né, provavelmente as provas do crime. E então foi bem duro para ela ficou muito abalada. Para minha mãe foi um momento muito difícil e o pior foi ver a audácia dele, né, de ficar com a cabeça o tempo todo bem levantada, nenhuma sensação de arrependimento. Mas uma coisa que eu carrego comigo, Maciel, é que eu não me permito criar sentimentos negativos ou positivos, ou qualquer sentimentos sobre ele. Por quê? Porque isso ia me ferir muito mais do que a ele. Então, assim, eu tento, desde o primeiro momento, eu trabalhei a minha mente, o meu coração, obviamente pedindo muita força a Deus para isso, mas para que eu não tivesse qualquer tipo de sentimento por aquela pessoa. E eu consegui falar tudo que eu tinha para falar, inclusive eu, né, depois nesse dia também, junto com a minha mãe, por conta que eu morava, né, com os meus pais. Então, eu olhei para ele e tentei o máximo possível. É óbvio que é muito difícil, porque você espera, no mínimo, que ele pensasse o quanto ele destruiu uma família e que trouxe muitas consequências, né? Hoje a minha avó precisou morar em outro estado com a minha tia, o meu tio não suportou a morte do meu pai, um ano depois veio a falecer, que é o irmão do meu pai. Então foram diversas situações que causaram todo esse desconforto que a gente teve de sair da nossa zona de tranquilidade para e agora, né? Uma pessoa que desamparou, deixou órfão 3 meninas. Eu falo de meninas porque apesar de a gente ser mulheres, Sim. mas era a forma como ele via a gente, né? Minha avó tem 93 anos. Imagina a dor para ela de perder 2 filhos. O meu tio, ele entrou em total depressão depois que meu pai morreu. Então, tudo isso foi consequências de uma atitude de uma pessoa, desculpa, como você fala, um vagabundo, que simplesmente não pensou nas consequências de dar um tiro na cabeça de um ser humano. E aí eu não tô falando só do Cici, poderia ser qualquer um. Sim. E eu sei a dor que tantas famílias sofrem ao acontecer isso. A gente precisa buscar lutar e, obviamente, a segurança pública é algo que eu vou brigar sempre. Seja aqui na esfera municipal, seja na esfera estadual e seja na esfera federal. Eu digo que eu não sei para onde Deus quer me levar, mas para onde eu estiver, eu vou estar brigando para que isso, né, obviamente, diminua. Sei que não depende de mim, é algo muito, uma proporção muito maior, mas que as nossas leis um dia possam ser mais severas. Porque tirar a vida de alguém não é simplesmente tirar a vida daquela pessoa. É mexer com a vida de todos ao redor. E no caso do meu pai em específico, influenciou
outras pessoas. Existiam pessoas que seguiam meu pai, trabalhavam com ele há 30 anos. E como simplesmente dizer assim, acabou tudo? Aquelas pessoas acreditavam nesse projeto também, em ajudar pessoas. Existia uma cidade que ele ajudava há 30 anos. Então, esse ser humano, ele tirou não só da minha família, mas como da própria cidade, uma pessoa que só fazia o bem, que só buscava ajudar. E foram consequências que irreparáveis. Eu peço a Deus força todos os dias para continuar esse caminho. Não foi fácil também continuar, né? Mas eu tenho convicção de que eu não escolhi a política. Eu fui escolhida por Deus para ela. Amiga, mas assim, muita força para você. Muita força mesmo. Mas eu não tenho essa. Eu queria ter, mas chega a arrepiar, eu queria ter essa tranquilidade, essa sensatez que você tem, mas o cara falar após cometer esse crime bárbaro, dar um tiro no teu pai, falar na mensagem que ele caiu babando, um cara desse, esse crápula, muito frio, esse vagabundo merecia a pena de morte para ele. Prisão perpétua não dá, entendeu? Eu sei que tem muita gente aí que vai contra, de repente, a minha fala, mas é a minha fala, eu respondo pelo meu CPF. Um cara desse não consegue mais estar entre a gente, entendeu? Deveria ser prisão. Ser prisão não, ser pena de morte. Um cara desse, tá? Que prisão perpétua para esse cara não dá, entendeu? Porque realmente foi um crime muito bárbaro. 24 anos, você pode ter certeza que não vai ficar os 24 anos. Eu Com consigo entender certeza. a sua frustração, Não Marcelo, dá. assim, a Eu sua não consigo, raiva. não. Mas pensa, o que eu penso, se eu der brecha para esse sentimento entrar no meu coração, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Sim. Porque eu vou gastar minha energia com uma pessoa que não merece que eu gaste a minha energia. E é isso que eu trabalhei na minha mente, porque eu queria. O tempo todo eu ficava pensando, para fazer o que eu quero fazer em prol das pessoas através do nome do meu pai, eu não posso me gastar minha energia e meus sentimentos, minhas emoções com uma pessoa que já tirou tudo que eu tinha. Ele não vai tirar mais o meu tempo, o meu coração, os meus, sabe, as minhas sensações e minhas emoções. Então eu optei, eu sei, eu consigo te compreender, porque isso é a sensação de várias pessoas, inclusive da minha família, mas foi a forma que eu encontrei de sobreviver e de continuar, né? E acho que tem sofrido menos por conta de pensar dessa forma. Você realmente tem um pensamento que é o correto, né? Eu que não consigo. Desculpa, mas eu Eu não entendo. consigo. Eu não consigo. Eu, eu não consigo entender como a pessoa comete essa fatalidade. Eu não consigo estender a mão, tá? Eu não consigo mesmo. Eu vou até me reservar de não falar o que eu estou sentindo no momento, mas eu não consigo. Eu não tenho esse equilíbrio, né, que você tem e isso aí Eu cada acho. pessoa reage de uma maneira, eu não consigo. Então, amiga, vamos passar para outro tema importante. Vamos esquecer, Vamos vamos sim. esquecer um pouco, Vamos tirar o foco dessa vamos tirar um pessoa pouco dessa pessoa que que não vai acrescentar mais pra gente, né? para mim tinha que ser caixão e vela preta, mas infelizmente escada até os direitos humanos. Alguém de direitos humanos foi até a sua casa para poder te dar qualquer tipo de apoio para tua Não. família quando aconteceu essa o assassinato do teu pai? Alguém dos direitos humanos foi lá para te dar qualquer tipo de suporte? Não, direitos humanos nunca apareceu para saber nada sobre a nossa vida, né? As pessoas que estiveram ao nosso lado foram nossa família, nossos amigos. Eu sou muito grata ao prefeito Capitão Nelson também, que
deu todo o suporte para que a gente pudesse também, e incentivo também, né, para que a gente pudesse continuar. Aos deputados, Douglas Ruas e Altineu também, que foram grandes incentivadores para que a gente também estivesse aqui hoje como parlamentar. Mas direitos humanos nunca apareceu para nada. E é lamentável porque a gente sabe que aparece para bandido, né? É. Aparece para pessoas que não servem à sociedade para o bem, né? E Porque a aí, narrativa para eles é a pessoa do bem, né, cara? A defesa deles para vender jornal e ter mídia é só com vagabundo mesmo. Então, isso que as pessoas depois cobram. Eu não sou um cara agressivo. Não sou agressivo. Só que eu não vou passar pano para vagabundo, entendeu? Uma situação dessa aí, o direitos humano era para estar lá para tentar dar um suporte para tua família. Mas o direitos humanos só aparece só para vagabundo. Quer dizer, teu pai aconteceu essa fatalidade e ninguém de direitos humanos apareceu na sua casa. Não é isso? Você, né? nenhum, Apoio. ninguém. Enfim, mas já conhecemos como é que é os modos operantes dos direitos humanos aqui no Brasil, né? Eles só aparecem realmente para vagabundo. Mas, minha amiga, vamos lá. Eu queria que você me falasse um pouquinho, até para eu, pelo menos para mim, tranquilizar meu coração, queria que falasse um pouco. Você faz um trabalho muito forte, que é um trabalho que teu pai também fazia em São Gonçalo. Fala sobre a lei, acho que o nome é Até o José. José, né? Sobre o autista, não é isso? Isso, Fala um para pouquinho. autismo. Então, a Lei Tel José, ela nasceu com o meu pai ouvindo a população, por isso que eu falo sempre que é a bandeira que eu carrego é ser acessível, porque eu aprendi muito isso com meu pai. Ele abria o gabinete, ele atendia a população, não era gente que ele conhecia, não era com horário marcado, era pessoas mesmo, povo. E por certo dia ele atendeu uma mãe que veio com diversas demandas, né, sobre a questão do autismo, né? Ela era uma mãe atípica, veio com seu filho e conversou diversas coisas, veio com essa ideia, além de outras, veio com essa ideia, essa proposta. E o meu pai, ele falou para ela até assim, olha, eu não entendo muito sobre isso, mas eu tô aqui para somar. E na época ele foi e chamou ela e fez uma homenagem porque ele se identificou muito com o Theo José, que Ah, até hoje nos acompanha, é um menino realmente muito educado, entende e que a mãe orientou ele sempre sobre o que é o autismo. E na época meu pai resolveu aplicar a lei e homenageá-lo, né? E falou: Theo, você vai ficar marcado na história de São Gonçalo. E a lei tem o objetivo de priorizar, né, os atendimentos em locais públicos e privados para crianças autistas, né? E permitindo assim que essas crianças tenham um mínimo de facilidade, né, na hora de ir para um médico, na hora de estar em uma loja, que muitas das vezes as pessoas ficam incompreendendo, né, a situação e eles podem então garantidos por essa lei, que uhum, inclusive inspirou outros vereadores de outros municípios, né, que também fizeram a lei semelhante, obviamente com outro nome, uhum, mas foi uma lei inspirativa para outros municípios. Ela trouxe essa lei hoje, qualquer, né, criança, qualquer adolescente, qualquer adulto pode, né, que hoje seja autista, pode usar essa lei como referência na cidade de São Gonçalo, pode apresentar a lei de El José e aí sim garantir os seus direitos, né? A lei foi sancionada pelo prefeito Capitão Nelson, então hoje em São Gonçalo existe a lei Theo José que garante o acesso em locais públicos e privados de prioridade, né? Já existia algumas leis semelhantes na esfera uhum. federal, porém em São Gonçalo você consegue, né, mostrar assim, ó, existe a lei. Então a criança que tiver identificada com colar do autismo hoje, inclusive depois o vereador Nelson até acrescentou a carteirinha, né, Ah, do colar, junto ao colar, que foi algo que somou, veio para somar, e hoje com essa identificação, ela já pode ter garantido ali o seu direito de ser prioridade nessas filas de atendimento, né, tanto em locais, como eu falei, públicos ou privados. Então, é uma lei referência e muito importante para a cidade, para essa comunidade no si, mas eu digo para toda a cidade, porque nós precisamos
nos conscientizar e incentivar, criar leis, né, que também eduquem a sociedade a entender que a gente precisa se posicionar para incluir essas pessoas dentro, né, da sociedade. Porque muitas das vezes a gente tem a tendência de excluí-las, né? E é algo que acontece assim, até a mãe do Theo sempre falava, as pessoas às vezes pensam que não que tá fazendo natural, sem perceber. Mas são coisas que afetam profundamente essas famílias. Então a gente precisa se posicionar. E de lá para cá a gente está com outros projetos de leis que estamos esperando, né, serem votados. A gente tem uma expectativa grande aí. É uma bandeira que a gente vai carregar, porque é uma dificuldade, não só no município de São Gonçalo, porque graças a Deus hoje a gente ainda tem alguns centros de referência aqui em São Gonçalo, mas a gente vê cidades até que têm recursos e não fazem o que deveriam fazer, o mínimo que deveriam ser feito. Eu sigo até uma vereadora que é do PL lá em São Gonçalo, ou em Niterói, perdão. E ela é uma mãe atípica, inclusive, luta bravamente. Eu vejo que lá não tem o mínimo que São Gonçalo tem. E São Gonçalo não tem o recurso que Niterói tem. Então, isso. Eu nem vou entrar na questão dos royalties, mas é uma coisa que me incomoda, que eu já também bati um pouco, porque a gente precisa de recursos. A gente precisa, e quando vem alguém e atrapalha isso, prejudica a cidade num todo, né? Em diversos campos, mas especialmente falando das crianças atípicas, quantas crianças poderiam estar hoje sendo atendidas se a gente tivesse esse recurso dos royalties, por exemplo. Então, é de indignar o coração da gente, né? De deixar assim. Aí eu já fico mais irritada, sabe, Marcel? Porque como é que as pessoas podem trabalhar contra algo que vai favorecer tantas pessoas? Esse royalties de petróleo atrapalhou muito a nossa cidade, né? Você vê que no Rio, o prefeito Eduardo Paes, né? Ele concedeu, liberou, autorizou, né? O royalties, né? Logicamente, independente de sigla partidária, ele entendeu a importância que é São Gonçalo receber esse recurso, até mesmo para esse projeto do autista, como lá também, em Maricá também, o Quaquá, também agora só o, o prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, ele fez com que isso não acontecesse, né? E as pessoas de Niterói, Lamentavelmente. e as pessoas de Niterói, né? No caso, as crianças autistas, enfim, eles utilizam, logicamente, o equipamento de São Gonçalo, mas sabendo que poderia ter uma qualidade melhor se realmente o royalties de petróleo fosse empregado aqui em São Gonçalo. A nossa revolta é essa, né? Com certeza, é muito revoltante, porque assim, a gente sabe que é uma cidade que lá tem recursos e poderia fazer e não E não faz. faz. A gente vê lá a vereadora cobrando insistentemente diversas questões a respeito E não disso. faz. E aí a gente que não tem recurso, e a gente vê o mínimo de atendimento. A gente tem 2 centros de referência, se não me engano, 2 ou 3 centros de referência do autismo na cidade. A gente precisava de muito mais, a cidade é muito grande. E Um orçamento muito com um pequeno. orçamento pequeno, e como que a gente vai ampliar? Porque dentro daquela estrutura, o autista, ele não deixa de ser autista, ele não tem alta para que outro venha. Então a gente Sim. precisa ampliar os espaços de atendimento, sabe? E aí, quando a gente não tem recurso para ampliar, mas a gente sabe que poderia ter, e alguém impede, não faz lá e não deixa fazer cá. Essa que é a verdade, né? Então é revoltante. E eu espero que essa justiça seja feita e que no momento oportuno aí, a gente, mais breve possível, São Gonçalo possa receber essa reparação e poder, então, ter essa verba que vai fazer diferença em todo o sentido da cidade e também nessa área do autismo, né, dos portadores do transtorno do espectro autista, que é uma coisa muito hoje crescente na sociedade. Então a gente precisa olhar para isso, né, antes que a gente tome uma proporção que a gente não consiga dar o suporte, que é o que se a gente precisa entender que é uma responsabilidade nossa e a gente, como representante, precisa representar também essa comunidade. Amiga, quando você, assim, vamos pensar no futuro, né? Que marca você gostaria de deixar dentro do seu legado, dentro do seu mandato de vereador, né? A vereadora Aline, né? Todo mundo tem uma projeção política, né?
e praticamente eu vejo que você trabalha muito com social, você faz um trabalho espetacular, né? Uhum. Dá continuidade ao trabalho do seu pai, mas você tem a sua personalidade, né? A sua marca. Para o futuro, né? O que que você pensa, além dessas parcerias eh, que a vereadora faz junto com o executivo, lógico, fiscalizando o executivo, cobrando para poder os projetos entrarem em pautas, mas o que que você pensa para o futuro? É, antes de falar do futuro, eu queria falar um pouquinho do passado, posso? Pode, Porque lógico, como que eu deve. cheguei? É. Porque assim, é uma responsabilidade muito grande, Marcel, dar continuidade ao legado do meu pai. E por que que eu falo isso? Eu sinto essa cobrança nas ruas, né? As pessoas, seu pai conseguia resolver isso, seu pai fazia aquilo. E a política, ela também ela vai mudando, né? Com o tempo, vai mudando as formas como a política é feita. E aí eu sinto essa diferença porque, assim, meu pai tinha 30 anos de experiência, né? Conhecia todo mundo, todos os espaços. Então, existe essa cobrança que é uma coisa que eu sinto que eu já me cobro naturalmente. Uhum. Então, é uma questão, assim, que me... Para eu pensar no futuro, eu preciso pensar hoje, né? Uhum. E aí eu olho para o passado e vejo como eu vim parar aqui. Como que a Aline veio ser essa... Por que que eu decidi tudo isso, né? Quando acontece a fatalidade, né? A morte do meu pai, é um, é como se fosse um misto de sentimentos que você não consegue explicar. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita convicção de que eu precisava fazer algo. Eu sentia desde o primeiro momento que ninguém poderia fazer algo se não fosse eu. E antes de qualquer pessoa acreditar que seria possível, eu precisava acreditar. E você parando para olhar, era uma pessoa, como eu falei, anônima, com 200 seguidores, e que as pessoas que olhavam viam meu pai, porque eu sempre fiz questão dele ser a pessoa, né? E não existia essa história assim, a Aline vai ser política, vai ser minha sucessora política. Isso é uma coisa que as pessoas têm dúvida. Existia a fala de que você seria a sucessora do seu pai dentro da sua casa? Não, Não. não existia. E aí, eu lembro que eu gosto de contar uma história que nem todo mundo sabe, mas é uma história que marcou muito a minha vida, porque uma semana depois da morte do meu pai, a nossa família foi chamada para ir à Câmara para uma homenagem. E nessa chamada para essa homenagem, eu lembro que de manhã eu acordei naquele dia e eu escrevi um texto que eu gostaria de deixar para a população, para os vereadores, em nome da minha família. E obviamente ali, uma semana, eu nunca imaginava que eu estaria aqui hoje como vereadora. Mas naquele dia eu acordei de manhã, escrevi esse texto e quando chegou a noite nós fomos à sessão, eu, a minha mãe e a minha irmã Elaine. A minha irmã Evelyn não tinha condições de ir, né, hoje ela, inclusive, é a que mais ainda não é que mais, é que ela tem dificuldade ainda, né, então ela precisa ainda de algumas questões trabalhadas no coraçãozinho dela. Então nesse dia a Elaine foi, eu e minha mãe. Eu lembro que eu peguei o papel que eu escrevi e entreguei na mão da minha irmã e falei: "Elaine, você vai ler em nome da família". E aí eu lembro que a Ana Cristina, que é a Sub da Mulher, estava do meu lado, me acompanhando, e ela tomou o papel, assim, até daquele jeito meio dela, né, Uhum. de tomou o papel e entregou na minha mão. E ela falou: "Aline, me desculpa, mas se você que escreveu, você é quem deveria ler. Então leia". E ela estava certa. Naquele mesmo instante, foi automático. O vereador Lecinho, que era até então presidente na época, parou na frente, assim, naquele vidro que tem. A gente estava na primeira fileira ali da assistência, né, onde a gente assiste ali a plenária. E ele parou e falou, olhou para mim e falou assim: quem é que vai representar o pai de vocês? E eu falei: eu gostaria de ler algo assim em nome da família. Aí ele falou: não, você não vai ler algo, você vai sentar na cadeira dele. E quando eu fui caminhando para aquela cadeira, Forte. eu sentei naquela cadeira. Quando eu sentei, Marcel, era muito forte no meu coração. A frase era única e simples. É para esse lugar que você vai voltar. Eu me achei louca no primeiro momento. Eu falei, como assim, Deus? Mas eu nunca senti Deus falar de uma forma tão forte comigo como naquele dia.
E essa história eu não tô contando agora, eu vim contando ela antes de ser eleita. Porque era verdade. Como você falou antes, nada combate a verdade. E eu falei, Deus, não é possível, eu estou ficando doida. Como que tem uma semana e o Senhor está afirmando que é para esse lugar que eu vou voltar? E então eu subi a tribuna e falei as palavras. E eu lembro que diversos vereadores falaram a mesma coisa, mas um em especial me chamou a atenção, que foi o primeiro, depois da minha fala. Foi o vereador Alexandre Gomes. Ele subiu à tribuna e ele foi a resposta que eu precisava de Deus. Porque ele falou a seguinte coisa, ele falou, menina, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira, que eu coloquei o meu filho como se estivesse no seu lugar. E eu lembro quando eu falava, ele se emocionava muito. Porque eu via o semblante das pessoas e ele foi uma pessoa assim que chamou muito a minha atenção. Porque ele chorou muito. E quando ele subiu, ele falou isso. Aí ele falou, e a segunda coisa que eu tenho pra te dizer é que parece que eu estava vendo o Cici de saia. Você tá pronta pra voltar pra esse lugar. A fala dele foi como se Deus estivesse falando assim, tá vendo? Você não tá doida. As pessoas estão vendo o que você precisa entender. E naquele dia eu falei pra Deus, Deus, eu não tenho condição. Eu não tenho pessoas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu tenho 200 amigos no Instagram. Como é que eu vou voltar pra esse lugar? Só que Deus, ele não é homem pra mentir. E eu tenho uma fé que a minha mãe me ensinou e o meu pai me ensinou a ter, que é inegociável. E eu entendi que eu precisava só me posicionar, que Deus ia fazer o resto. Ele proveu recursos, ele proveu pessoas, ele mobilizou corações para que hoje a gente estivesse aqui. E só para concluir a parte do passado, são 27 cadeiras, Marcelo. Para qual que eu voltei mesmo? Que isso, cara. Para a cadeira da primeira secretária. Era a cadeira que Deus prometeu. Eu não sentei em outra cadeira. Eu sentei na cadeira que ele falou que eu voltaria. E isso prova que quando você me... Aí por isso que eu falei de passado para falar de futuro. A única coisa que eu quero é não envergonhar o nome do meu pai. É honrar a memória dele. Através da memória dele, ajudar pessoas. E se no dia que eu partir, eu puder deixar o mesmo legado que ele deixou, eu tô satisfeita. Eu ficarei feliz. Para onde eu tô indo, eu ainda não sei. Completamente eu não sei. Aline, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Muitas pessoas me perguntam. Eu falo assim, você tem desejo de ser isso ou ser aquilo? Eu falo assim, olha, eu não me imaginava estar nem nesse lugar. Nesse lugar. Então o meu desejo é a vontade dele. Se o senhor quiser, eu vou. Porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É a melhor. Então se for para eu estar lá, em qualquer outro lugar que não seja na Câmara, agora se for para eu ficar lá na Câmara também, tá tudo bem. De coração, assim, eu não tenho uma ambição por crescimento. Eu tenho ambição, sim, por ajudar as pessoas de verdade. É óbvio que a gente quer crescer, quer ter o nosso, quer conseguir conquistar as nossas coisinhas. Quer, todo mundo quer. Normal. Todo mundo quer. Mas isso não pode ser a nossa prioridade. Isso vem como consequência. A política, você sabe muito bem. Quem faz de verdade, de coração, não enriquece ninguém, não. Só enriquece se a pessoa for desonesta. Não, é verdade. A política, para quem trabalha de verdade, é algo que vem... O financeiro vem depois. E eu, sinceramente, é como eu falei, se tudo, lá no final da minha vida, as pessoas puderem dizer metade, não digo nem tudo, que dizem do meu pai hoje, eu vou ficar muito orgulhosa e satisfeita. Eu vou falar, fiz o meu papel nessa vida como eu deveria ter feito. Com erros, com falhas, mas também lutando com acerto, tentando dar o meu melhor. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu todos os dias levanto e dou o meu melhor. O melhor que eu posso fazer. E que isso sirva também para cada um que vai nos assistir. Talvez você não consiga entender que você precisa fazer o seu melhor. Mas é necessário fazer o seu melhor não para ser melhor que alguém. Mas é para você ser melhor para si mesmo. Você precisa não provar para ninguém. É para você mesmo. É dar o seu melhor. E cada um aqui
que vai me assistir, que vai nos assistir, Marcel, possa entender que todos nós temos um propósito na vida. Todos nós. Você tem um propósito, eu tenho um. A gente só precisa, em primeiro lugar, colocar na mão de Deus. Eu creio muito que Deus, ele direciona. Então, coloca na mão de Deus e se posiciona. Se posicionou. Se você posicionar no lugar que ele fala para você estar, ele vai abrir as portas, ele vai fechar. Ele vai aproximar pessoas que tem que aproximar, vai afastar quem tem que afastar. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, é isso. Acho que a minha história é marcada por dor, mas por luta, por vencer barreiras. E não foi fácil. Houve momentos que eu pensei em desistir, todos nós temos isso. Todos nós vamos ter momentos que vamos pensar em desistir. Mas que a gente possa manter, primeiro, os olhos fitos em Deus. E segundo, qual o propósito? Qual o meu propósito? Não deixa que ninguém abale seu propósito. Eu lembro, só para concluir, que eu acho que eu tô falando muito, né? Não, cara, você... Uma pessoa muito Cativa experiente muito. na política me disse assim, você vai ter muitos votos, mas você não vai ganhar. E essa pessoa, ela tem, né, um vínculo com outro político que hoje que não ganhou. Né? E na cabeça dessa pessoa, esse político ia ganhar, e eu não. Eu respeitei, porque era uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas muitas pessoas tentaram... Porque transferir voto não é fácil, você sabe disso. Muito difícil. É difícil demais. Pô. E se eu ficar sentada, me lamentando, ou fazendo vídeo chorando, isso pra mim não era pra mim. Entendi. Primeiro que não é pra mim. Não é. Mas não deixe que ninguém subestime você. Luta, corre atrás. Ande do lado de pessoas que também acreditam no seu propósito, que queiram se unir ao seu propósito, entendendo que é algo muito maior. E foi isso. Eu ouvi de Deus, acreditei, tive fé. Mostrei para outras pessoas que eu precisava, porque ninguém na política vai sozinho. E essas pessoas também resolveram acreditar no que Deus tinha. E eu pedi para Deus, obviamente, confirmar no coração de cada um, porque dava incerteza, Aline nunca tinha sido política. Era normal as pessoas terem dúvida. Mas a gente trabalhou muito. E eu espero que um dia eu tenha metade das pessoas falando o que falam do meu pai, porque eu só escuto coisa boa aí na rua. Então, ser uma referência, assim, ter uma referência como meu pai é desafiador. Não, mas assim... Mas eu acredito que eu tenho a minha identidade, a minha personalidade, Isso. sem manter a essência dele. Isso. Perfeito. Os valores, Isso aí. as convicções que ele me ensinou. E criar a minha também identidade acima de tudo isso. Eu acho que eu só vou potencializar Exatamente a tudo aquilo que ele já construiu. Você já tem a sua identidade. Na verdade, o seu maior projeto é cuidar das pessoas. Eu acho que eu vejo você, eu posso falar uma menina, até porque eu sou bem mais velho que você, muito bem mais velho que você, mas eu vejo eu não sou tão nova, não. Eu vejo uma potência muito grande em você quando você fala de cuidar das pessoas, porque a prioridade, eu acho, de um político, logicamente que os projetos são importantes, tudo isso aí é importante, mas quando você tem um coração, como eu estou vendo que você tem, com esse equilíbrio emocional que você tem, em querer ajudar o próximo, em estar preocupado com o próximo, eu acho que você já nasceu preparada. Porque Deus, ele capacita realmente as pessoas. E quando o vereador Alexandre Gomes, né, que é um cara também que eu tenho um carinho muito grande por ele. Não são todos que eu tenho, não, tá? Eu sou muito sincero, são todos, não. Mas o Alexandre Gomes é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. Essa fala dele foi uma fala de coração. Porque realmente, cara, você nunca ia imaginar, não é estar na posição, está na condição de vereadora. E eu fico imaginando, no decorrer da sua caminhada, quantas pessoas te disseram não. Quantas pessoas falaram que você não seria capaz. Quantas pessoas acharam, que nada. Você tem 200
seguidores, não vai chegar a lugar nenhum. E Deus já tinha esse propósito para você. E você voltou como vereadora, voltou como vereadora com mais de 5.000 votos. A 10ª mais votada da cidade. Eu sou o número 10, camisa 10 da seleção. E ainda voltou como secretária Primeira secretária na mesa, diretora. na mesa. Quer dizer, é uma coisa que a gente fica pensando como Deus é maravilhoso, né, cara? E pensa a minha mente em acreditar naquilo naquele dia. Porque você olhar assim, humanamente é impossível. Você fala, 200 pessoas, eu não sou anônima. Só quem me conhece é a equipe que estava ali com meu pai. E como é que eu tenho, assim, teoricamente, da morte do meu pai para a eleição foram 11 meses, mas eu não trabalhei 11 meses porque, né, teve todo o período de aceitação daquilo, de entender que era isso mesmo. Eu só fui me filiar em abril. Ou seja, eu tive 6 meses para poder me posicionar. Óbvio que a gente continuou trabalhando ali, como eu falei, com o Instituto, né, mantendo a equipe, porque eu me comprometi com o prefeito de cuidar, né, Falei, olha, eu vou cuidar das pessoas, eu vou da equipe, enfim, no geral. Mas era muito desafiador para mim, entendeu? Lidar com o luto, botar meu luto numa caixinha. É difícil, cara. E ao mesmo tempo, muito tinha que difícil. mostrar que eu tava acreditando muito naquilo, porque eu tava. Mas, obviamente, a gente tinha momentos que muitas pessoas falavam. Esse que eu citei foi apenas um. E você ainda tem que provar para a sua equipe, né? Que Não, vai dar certo. Vai dar certo. Porque eu falei, eu fui a primeira que acreditei. E tem muita gente que estava com teu pai na época, saiu. Sai, porque a pessoa fica com medo. A pessoa fica com medo, desespero entra, e Aí, até você mostrar. Graças a Deus a gente conseguiu mostrar. Criou uma equipe de qualidade, né? Não é quantidade, né? Isso. É qualidade. Tinha pessoas de 30 anos e foi assim, várias coisas me fizeram permanecer, né? Eu olhava assim pro cenário e falava, meu Deus, como que eu vou deixar toda a história do meu pai morrer? Ele dedicou a vida dele para isso. Quando ele conseguiu, ele durou 2 anos, 10 meses, 7 dias. Caramba. O sonho dele foi apenas de 2 anos, mas foram os 2 anos, 10 meses, 7 dias, assim, que ele tava muito feliz. Porque ele estava no auge, ele morreu no auge da época da política, né? Ele estava ali muito bem politicamente, como você falou, na obra do MOVE, empolgado ali em contribuir. E aí eu olho para o cenário, como eu falei, eu sou empreendedora, eu tinha 2 opções. Ou eu deixava tudo morrer com meu pai, ou eu fazia algo que salvaria o legado dele. Salvar meu pai eu não podia. Inclusive, quando eu ganhei a eleição, eu lembro que eu falei exatamente isso. Hoje, eu não tô salvando o meu pai da morte, mas eu tô salvando a única coisa que eu sou capaz de fazer. O legado do vereador Cici Maldonado. E esse legado, no que depender de mim, não vai ser apagado. Através dele, gerações futuras vão ver que a gente vai fazer ainda mais. Ele só foi a base, sabe? O castelo tá sendo construído aos pouquinhos. É isso, meu amigo. Amiga. Ó, de coração, você não sabe a satisfação de ter você aqui. Eu já tinha essa vontade há muito tempo. A gente tem uma amiga junto, que é a Betânia. A Betânia, daqui a pouco ela vai aparecer. Eu falei para ela aparecer aqui. Tem uma amiga fiel aí sua, a Betânia, mas uma grande amiga de anos. Grande amiga assim. nossa, tal. E eu sempre falei assim, cara, quando eu vi o resultado, eu vou te confessar que eu fiquei muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Teu pai foi um cara que se preocupou muito comigo. Eu passei um momento muito difícil da minha vida, que eu ganhei a eleição, mas não assumi devido à minha pressão de conta. Teu pai foi um dos caras que sempre me ligava, preocupado, acompanhava o processo, que ele gostava, acompanhava, mas assim, ó, foi isso, foi agora, tá em tal lugar, ele é um cara que estava sempre ali comigo ali, gente do mesmo partido, e aí ele sempre me dando aquele apoio, né? Aí não deu para assumir, aí entrou na minha vaga o Juan Oliveira, né? O vereador Juan Oliveira. Mas teu pai foi um cara que sempre tentou ajudar no possível. E é um cara que sempre me acompanhou também. A gente tinha vários embates positivos. A gente era muito brigão, né, cara? A gente brigava muito.
A gente brigava ali com O os pessoal outros fala ali que e só sente tal. falta dessa parte lá do meu pai, né? A gente brigava muito ali. Os A vereadores gente... falam, às vezes sinto falta do Aí baixo eu do seu falava, pai. Nada esse, contra que você você, acha? não. Vambora, Marcelo, vambora. Aí começavam os dois filhos encapados, né? Mas assim, cara, sempre foi... Sempre foi um cara altamente do bem. Então, assim, o que eu puder fazer humildemente para poder ajudar, eu serei um soldado aqui para poder te ajudar. Logicamente, você já tem uma vida muito bem sólida. Ser uma grande mulher, é uma pessoa que realmente São Gonçalo ganhou um presente, que é você naquela Câmara dos Vereadores, né? Você vai representar bem a mulher, você vai representar bem o parlamento, não tenha dúvida disso. E eu não sou de sabonetar ou passar a mão de cabeça de político nenhum, mas você, além de uma grande política, você é uma grande mulher, uma grande pessoa, e tenho certeza que São Gonçalo vai ganhar demais. E você vai alcançar o que você quiser. Você vai alcançar o que você quiser. Eu não tenho dúvida disso. Um dia você vai me dar a razão. Você vai alcançar, quando falo você, todo o seu grupo, toda a sua equipe junto com você. Se for da vontade de Deus, é lógico. Mas você tem uma garra, um brilho no olhar, e você tem um coração tão puro, tão bom, que dá para perceber, né, no nosso podcast aqui, que as pessoas estão conhecendo um pouco a Aline. Não a vereadora Aline Cici Maldonado. Né? Tem que falar Aline Cici Maldonado. Hoje vocês deram para perceber um pouco da Aline, dessa menina espetacular que é. Pô, eu fiquei muito feliz de receber você aqui no nosso podcast aqui. Olha, Marcel, exatamente por isso que eu escolhi esse nome, Aline Cici Maldonado, porque eu não queria perder, eu não queria ser a Aline, a filha do Cici, sabe? Sim, sim. Eu queria ser a Aline, Cici, absorver aquilo que era do meu pai, mas ter o meu nome também marcado. A Aline precisava resplandecer. Eu acho que hoje tem resplandecido através da vida dele, sabe? Para mostrar para as pessoas que é possível, mesmo no momento mais difícil da sua vida, você pode lutar por aquilo que não só você acredita, mas os seus acreditam. Então foi isso que eu fiz. Eu busquei a essência de tudo que eu aprendi e tentei transformar o meu luto, a minha dor, que é o que eu carrego até hoje, porque isso tá aqui. Mas eu transformei isso em uma potência para fazer algo diferente na vida de alguém, para fazer algo que transformasse a vida de outras pessoas. E se pessoas de bem desistirem da política, são pessoas ruins que vão estar lá. Isso eu aprendi com o vereador Cici Maldonado. É um prazer estar aqui hoje. Eu espero que a minha história seja um incentivo e inspiração para tantas pessoas, em especial a tantas mulheres que vão nos assistir. É um canal que é muito importante para que a gente possa conhecer, né, pessoas, às vezes, políticas ou pessoas simples que vão sentar nessa cadeira, mas que vão contar suas histórias e trazer alguma reflexão, alguma mensagem para quem está ali do outro lado, né? Que eu acho que é isso o objetivo final desse programa, né? De através como é que é? Pode para tudo. Pode para tudo? Pode para tudo. Pode para tudo. Eu acho que é um canal que vai abençoar muitas pessoas, Marcel, também. Porque quando a gente pode compartilhar um pouco daquilo que é do nosso melhor, da nossa essência, impacta nas pessoas lá. Então, que eu possa ter, de alguma forma, ter conseguido alcançar corações, impactar pessoas e que a minha história sirva, né, de incentivo, coragem, para talvez pessoas que estejam em luto, num momento muito difícil, e eu respeito, porque eu sei que cada um vai viver de uma forma diferente, não significa que nem todo mundo vai fazer dessa forma, mas talvez algumas pessoas precisem de um empurrãozinho, uma palavra de incentivo para continuarem. Às vezes, não é na política, Marcel, mas é no negócio da família, que o pai foi, mas aí deixou o negócio. Eu já escutei pessoas falarem, olha, me identifico com você, porque
Eu tive que assumir o negócio do meu pai, ele deixou nas minhas mãos. Então, são diversas formas que o nosso trabalho e a nossa forma de agir podem impactar as pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho. É uma honra, mais uma vez, como eu digo, um prazer estar aqui hoje. Que Deus abençoe todo o seu trabalho, né? Você é uma referência hoje na cidade de São Gonçalo como político. E eu tenho muito orgulho. Era uma pessoa que meu pai tirava muitos conselhos. E sempre que eu precisar também, venho. Já tive outros pedidos de conselho, já conversamos em outras oportunidades e sempre que for possível, vou voltar, hein? Não, você Vou tem que voltar voltar, e você tem que voltar aqui. lá Poxa. na frente para contar um pouco Não, mais sobre a a trajetória. gente né? tem, ó, eu quero fazer alguns trabalhos voltados aí realmente às pessoas que, não vou dizer assim pessoas anônimas não, são pessoas que não voltadas à política, mas no seu dia a dia. Eu queria trazer você junto comigo, até para poder participar junto comigo. Eu acho que Uma você vai ser dobradinha de uma nisso aí, suma né? importância para poder a gente entender a dor da pessoa, entender o que a pessoa está passando, quais são as dificuldades. E com certeza eu queria muito a tua ajuda, e até porque você, espiritualmente falando, traz essa leveza, essa tranquilidade, esse Equilíbrio, né? equilíbrio é importante. A gente fazia uma dobradinha Uma boa. dobradinha boa, entendeu? Assim, vai ser muito bacana, mas é um projeto mais à frente Vai ser uma honra eu estar queria aqui, um você prazer. junto com a gente. Ó, Tá bom? Mas Minha Deus amiga, abençoe. obrigado Muito por tudo, tá? obrigada. Pelo carinho. Adorei. Pode ter certeza aí que vocês acompanham lá, e depois vai ter na íntegra todo esse nosso bate-papo aí, tá? E muito obrigado pelo Eu que carinho. agradeço mais uma vez. Deus abençoe, Marcel. Amém. Amém.